Agenda Econômica está de volta. Estamos abordando aqui hoje o tema trabalho e tempo livre com o sociólogo e pesquisador do IPEA, André Gambier. André, uma das questões pensadas, inclusive já há mais de séculos, é que as novas tecnologias, ou a própria tecnologia, traria em si mesma uma promessa de democratização e uma promessa civilizatória. Nós tivemos incrementos enormes, vertiginosos de novas tecnologias, mas isso não tem resultado, como a pesquisa até mesmo está apontando, em favorecimento ao lazer, à libertação do homem para que ele adquira a sua plenitude como um ser mais completo. Sim. Não é uma contradição? Olha, eu acho que é uma contradição, e é uma contradição que está colocada há alguns séculos já, né? Nessa relação entre o homem e os instrumentos de trabalho, a tecnologia, né? que a gente chama, que está inserida nesses instrumentos de trabalho. Isso é uma relação conflituosa. Agora, a chave de tudo isso está no modo como se utiliza essa tecnologia, né? Se essa tecnologia é usada para sentido A ou sentido B. O que a gente tem observado desde os anos 90 e nos anos 2000 é que essa tecnologia, na verdade, que poderia ter vindo para poupar tempo de trabalho, pode até ter poupado tempo de trabalho, mas na verdade está fazendo com que o trabalho invada cada vez mais o dia das pessoas, né? O cotidiano das pessoas. E na outra ponta, multiplicando a acumulação do capital. Sim, certamente sim. Né? Ou seja, nós poderíamos dizer assim, a regulamentação do trabalho, inclusive para o tempo livre, ela tem um ritmo muito menor do que a introdução de novas tecnologias, portanto, favorece aqueles que detêm a introdução, ou seja, que detêm os meios de produção. Sim. Bom, isso certamente não é um fenômeno novo, né? Mas na literatura se encontra muito essa questão do gap, da defasagem que existe entre um fenômeno que está acontecendo na vida real, ou seja, na vida econômica, por exemplo, como a introdução de novas tecnologias, e a regulamentação desse fenômeno, né? E a regulamentação em favor de quem? De que forma e em favor de quem? Né? Esse gap, aí, essa desconjunção entre a vida real e a regulamentação está colocada há bastante tempo e se aplica nesse caso também, né? Na verdade, há uma tentativa do Brasil bastante recente, né, nos anos recentes, de regulamentar o teletrabalho, né? E isso é uma discussão que está colocada e traz N aspectos para serem discutidos aí daqui em diante. Porque não é fácil, né? Você está regulando o tempo de trabalho de uma pessoa que não está num determinado local, sob a supervisão direta de uma determinada equipe. Como é que isso funciona, né? Não é fácil, na verdade, em nenhum lugar do mundo. No Brasil, com o mercado de trabalho heterogêneo como a gente tem, historicamente heterogêneo, isso também não seria fácil e não vai ser fácil. Mas é uma questão que está colocada assim. A pesquisa chegou a encontrar alguma resposta se esses trabalhadores afetados no seu tempo livre pelo teletrabalho, pela prontidão, se eles têm vontade de mudar de trabalho? Bom, esse é um aspecto que a gente ficou bastante intrigado com os resultados dessa pesquisa, porque as pessoas não topam trocar de trabalho, apesar de todos os problemas que essa ampliação do tempo de trabalho está trazendo para elas mesmas. Mesmo no momento em que o Brasil está vivendo uma taxa de desemprego muito baixa, o mercado de trabalho está bombando, como se diz. Mesmo. É bastante curioso isso. Essa pesquisa foi realizada no final de 2012 e o que dá para ver muito claramente nos dados é que apenas 1/5 dos trabalhadores brasileiros aceitam trocar de trabalho ou cogitam essa ideia de trocar de trabalho por conta dos problemas que o tempo de trabalho está trazendo para a vida dele ou a vida dela, né? A gente achou muito baixo, 1/5 apenas dos trabalhadores, não obstante todos esses problemas, que são problemas cansaço, estresse e outros distúrbios psíquicos, prejuízo para a sua vida familiar e a vida da família estendida, como os amigos, prejuízo para a realização de outras atividades religiosas, sindicais, políticas, esportes, lazer, cultura, educação. Ou seja, apesar de todo esse montante de problemas aí, na verdade, apenas 1/5 dos brasileiros afirmam cogitar, vou trocar de trabalho, porque esse trabalho meu está invadindo o meu cotidiano de uma forma absoluta e impossível. Qual é a reação dos membros do mundo do trabalho, seus representantes, do movimento sindical, diante desses novos desafios? Ou seja, buscar uma
nova regulamentação do trabalho, da sua carga horária, inclusive para preservar o trabalhador para que, de fato, ele tenha tempo livre? Olha, eu acho que sim. Na verdade, tem um debate aí que tem que estar na pauta pública, que é realmente essas relações entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, ou tempo livre, né, como as pessoas gostam de chamar, que engloba uma série de tempos sociais importantes, que é a conservação do domicílio, da família, o tempo para a educação, para o deslocamento nas cidades, para esporte, cultura, lazer e outras coisas mais, atividade sindical, atividade política e por aí vai. Agora, esse é um debate que, na verdade, é curioso. Não são apenas os atores do trabalho, estritamente, que têm a ver com esse debate, né? Historicamente, desde o início da era moderna, por exemplo, quem regula os tempos, na verdade, sociais, por exemplo, é a igreja, né? A igreja sempre teve um papel importante na regulação de todos os tempos sociais, né? Domingo é um dia que geralmente as pessoas não trabalham, isso, na verdade, tem uma explicação histórico-religiosa, né? Então, na verdade, você tem uma série de atores sociais importantes, que não é apenas o Estado, não são apenas os sindicatos, não são apenas as empresas, mas são outros atores, na verdade, como as igrejas, por exemplo, que devem interferir nesse debate e seria importante que interferissem nesse debate sobre o que é tempo de trabalho e o que é tempo livre. Porque... Mas a redução da jornada de trabalho, que é uma reivindicação do movimento sindical, e alguns países têm conseguido, de algum modo, alcançá-la, né? Sim. Ela por si só não representaria uma mudança no sentido de preservar o trabalhador da invasão do trabalho na sua hora de lazer, na sua hora livre? Pois é, essa é uma questão que a redução da jornada de trabalho é um debate muito importante, historicamente, na modernidade ocidental, sempre foi um debate muito relevante. Vários países têm alcançado resultados muito interessantes com a redução da jornada. A França está aí para mostrar muitos casos interessantes a esse respeito. Mas a questão é, com a redução da jornada, vai se conseguir realmente impedir uma invasão do tempo de trabalho para os outros tempos da vida das pessoas? Porque, retomando os termos do debate constituinte no Brasil, em 87 e 88, pode ser que as empresas simplesmente intensifiquem ainda mais o trabalho, né, como uma resposta à eventual redução da jornada. Essa intensificação vai gerar problemas? Provavelmente vai. Ou seja, vai gerar desgaste, cansaço, estresse, outros distúrbios psíquicos. Então, a discussão não é tão plana e assim, tão simples, embora ela seja importante, da redução da duração da jornada de trabalho. Porque a duração é apenas uma das dimensões do tempo de trabalho, né? Tem outras dimensões aí, por exemplo, como a alocação do tempo, ou seja, que pausas deve haver no tempo de trabalho, quais os limites de início e fim do tempo de trabalho. E há outras discussões para além da alocação do tempo, por exemplo, como a intensidade do trabalho. Ou seja, qual o ritmo do trabalho, se essa jornada de trabalho é porosa, tem pausas, ou simplesmente ela é compacta, densa, sem pausas. Isso implica num desgaste fundamental para o trabalhador. É que fica muito evidente que, talvez, o aperfeiçoamento da legislação trabalhista, né? Por exemplo, no Brasil levou-se de 32 até 88 para alcançar a primeira formalização, né? Que antes nem tinha formalização. Em 32 se formalizou uma jornada de trabalho de 8 horas. Depois, em 88, uma redução, mas com essa resposta, né? Só que a vertiginosa introdução de novas tecnologias cria situações completamente novas que permitem ainda o uso do tempo livre do trabalhador em favor do empregador, né? Então são desafios completamente novos. Sim, são completamente novos, tão novos quanto a tecnologia que está viabilizando essa dissolução das fronteiras aí entre o que é tempo de trabalho e o que é tempo de não trabalho, né? Vocês fazem alguma recomendação ao final da pesquisa? Ao final da pesquisa a gente, na verdade, não faz, porque o intuito dessa pesquisa foi apenas trazer elementos novos, elementos empíricos novos para esse debate que é importante, que é fundamental e que uma das vertentes desse debate está, inclusive, aqui no Poder Legislativo, né, que é o tema da redução da jornada semanal de trabalho. Está aqui no Congresso. Está colocado aqui e é um tema fundamental, importante e deve contar com elementos empíricos novos, porque os elementos anteriores estavam muito calcados no período constituinte, né, de 87 e 88. Agora, existem pesquisas também, ou as próprias pesquisas que vocês fizeram, identificaram problemas da natureza, por exemplo, psíquica, problemas de deformação na relação humana, em razão dessa invasão do teletrabalho?
Pois é, o IPEA tem uma série de linhas de pesquisa, na verdade, dedicadas um pouco a esse tema. E o que a gente observa é um fenômeno que, por exemplo, vários órgãos do Executivo, como o Ministério da Previdência, por exemplo, ou o Ministério da Saúde, observam muito claramente. No Brasil, assim como em outras economias do Ocidente, na verdade, está aumentando muito, por exemplo, o índice de afastamento do trabalho por conta de distúrbios psíquicos, né, de diversas naturezas. Depressão, pânico, estresse, ansiedade, várias coisas que, na verdade, comprometem a vida laboral da pessoa. Saúde mental afetada. Saúde mental afetando. A rubrica que mais cresce como responsável por afastamento do trabalho realmente são distúrbios psíquicos. Né? Inclusive o uso de medicamentos muito específicos. Né? Também. O que a pesquisa do IPEA aponta, na verdade, e os trabalhadores apontam isso muito claramente, que um dos fatores por trás desse aumento de distúrbios psíquicos está muito relacionado a essa invasão do tempo de trabalho no tempo de não trabalho, o tempo livre das pessoas. Né? Esse é um fenômeno que a pesquisa é capaz de mostrar com números e vários indicadores estatisticamente significantes. Né? Isso é uma coisa importante. É um elemento empírico a mais nesse debate que está colocado aí. Embora essa pesquisa não traga recomendações, o propósito dela realmente foi só trazer insumos para esse debate que está colocado aí, que é um debate muito importante mesmo. Aquele pesquisador italiano, Domenico De Masi, né, ele chegou a escrever muito, continua escrevendo sobre isso, né? Mas, ao que tudo indica, a recepção dos seus trabalhos é vista de uma maneira muito, digamos, muito discutida, muito polêmica, né, por diversos setores, evidentemente, porque não há uma unidade de interpretação sobre um tema como esse. Né? Na verdade, há uma disputa fundamental na sociedade moderna do tempo das pessoas. Né? Alguns autores falam, inclusive, de um sistema de equações de tempo, que, na verdade, as pessoas têm que se submeter para fazer caber, na verdade, 50 horas em 24, 60 horas em 24, sei lá, 120 horas em 24 horas. Porque a demanda que existe sobre as pessoas, realmente, no mundo moderno, é uma coisa sobre-humana, na verdade. Não cabe em 24 horas. Daí essa expressão, temos que achar sistemas de equações de tempo para fazer a coisa caber. Porque se o tempo de trabalho já é longo, na verdade, tem uma série de outros tempos, como de deslocamento, para chegar no trabalho e voltar do trabalho, de estudo, religião, esporte, lazer, cultura, sindicatos, política e por aí vai, que, na verdade, tem que caber também dentro dessas 24 horas. Né? E descanso. Fundamentalmente, a parte fisiológica, biológica tem que estar contemplada nesse sistema de equações. Né? Tem diversos autores que trabalham um pouco com essa perspectiva de como encaixar ou não. Né? Às vezes não é um sistema de equações, é um sistema de inequações por definição. Né? Pode ser isso. Um fato concreto é que uma das matérias-primas mais preciosas da humanidade continua sendo o tempo. Né? E a ele se reside toda a função da economia, gira em torno dele. Exatamente. A produtividade. No capitalismo, o tempo é igual a valor, né? Então, realmente, principalmente, o tempo de trabalho é igual a valor, né? Então, continua sendo igual a valor. Então, realmente, o tempo é uma chave de tudo, da economia, da sociedade, da política, da cultura, de todos os aspectos da vida moderna. Realmente, o tempo está imbricado, e mesmo que ele não esteja explícito, ele está no pano de fundo, controlando cada uma dessas dimensões da vida moderna. Muito bem. Bom, André Gambier, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Agenda Econômica. Estaremos sempre de portas abertas. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas sugestões, dicas ou críticas, por que não? Aí está na telinha uma forma de fazê-lo, 0800 61 22 11. Ou, se preferirem baixar para copiar este programa ou outros programas da TV Senado, também está aí na sua telinha a forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica.